Fala galera, o canal Surf Dicas, mais um vídeo começando pra vocês. Hoje a gente vai falar da etapa do Surf Ranch, que pra alguns foi emocionante, pra outros nem tanto, até mesmo frustrante. Então, acompanha com a gente. Acesse surfdicas.lojavirtualnuvem.com.br e confira as nossas ofertas. Bom, estamos aqui mais uma vez, eu, Luiz. E cara, falar do Surf Ranch, né, um evento que com poucas emoções, né? Acho que o fato de não ter aquela parada homem a homem, as baterias como a gente tá acostumado a ver, deixou o evento meio xoxo, né? Ficou um pouco sem brilho, né? Tirou um pouco a emoção, né? Não tem aquela competição entre atletas, aquela cabeça a cabeça, que o cara, tipo, precisa disputar uma onda, precisa voltar mais rápido pro outside. Óbvio que a gente tá falando de uma piscina, que a onda e tal, tem todos esses... Mas acho que perdeu um pouco o brilho da competição. Sim. Cara, e foi um evento com um julgamento meio questionável, né? Assim, acho muito questionável. Muito estranho. Ondas que a gente achava que ia ser muito superior, que não chegaram lá, outras que... Enfim. Na verdade, acho que o critério não foi muito claro, né? Eu acho que eles não deixaram muito claro o critério. Eu vou dar um exemplo de uma onda que eu gostei muito, que eu acho que foi uma das notas mais baixas com alto nível, que foi o do George Smith. Que ele quebrou a onda, o surf muito fluido, surf forte, teve variação de manobras, teve o repertório completo, terminou com uma manobra progressiva no final. Foi aquela que deu um rodeio, né? De backside. Foi o primeiro que ignorou o tubo ali para ir para a manobra, ele fez isso daí e ganhou um 7.20. Então eu não entendi um pouco o critério nesse quesito, eu achei um pouco complicado, não ficou muito claro. Até mesmo vi o Colorri falando muito disso, porque o Colorri foi um dos surfistas que sempre arriscavam na primeira sessão da onda e não era recompensado quando ele chegava no final. E, enfim, eu achei que esse ponto não ficou muito claro, até mesmo para os atletas. Cara, você falou do George Smith, né? E teve um outro cara também que foi o Iago, né? Que surfou, quebrou, cara, surpreendeu e infelizmente não tava ali entre os 8 finalistas. Eu achei que perdeu até um pouco o brilho o fato do Iago não estar na final, porque o que ele fez, ele mostrou que é um surfista progressivo, ele mostrou que ele tem fluidez, é um surf muito fluido, ele tem força nas manobras, entuba bem, mas difícil entender o julgamento deles, assim. Eu junto com o George, como eu acabei de dizer, que foi um surfista que merecia estar na final, o Iago é um deles que ficou até um pouco... tirou um pouco aquele brilho da final, que poderia ter um pouco a mais ali com o Iago ali na final. Legal falar também do Kano Igarashi, né? Que a gente citou no outro vídeo e, cara, surfou benzaço, arriscou, né? Surfista muito técnico, né? Você vê que ele não erra, muito difícil ele errar, ele errou poucas ondas e você vê que assim, ele fazia a onda do começo ao fim com muita intensidade. Ele é um cara osso duro de roer, ele vai dar trabalho aí pra molecada nos próximos anos, cara. O Miguel, cabelo rosa, né? E surpreendeu também. Surpreendeu muito. Ali ficou evidente uma coisa que eu havia comentado com uns amigos meus. Que até mesmo você falou que estava ansioso para ver o Ítalo surfando na piscina. Sim. E na piscina ficou evidente um ponto muito fraco do Ítalo e um ponto muito forte do Miguel. A fluidez e o link de manobras entre um e outro. Você vê que a todo momento o Miguel fazia cavada, fazia manobra no topo da onda. Sem dar passada, né? Sem dar aquele kick na base, a prancha sempre andando em alta velocidade. E o mais importante, ele entrava com a borda de dentro e sempre saía com a outra borda. E você já via o Ítalo sempre buscando alguma coisa que eu acho que parecia que ele não estava encontrando. Que ele fazia aquela rasgada e chegava na base da onda, dava uns kick e fazia de novo, e fazia o kick. Ele apresentou o mesmo surf, na esquerda ele apresentou o mesmo surf que ele apresentou em Uluwatu. Muito abaixo da nossa expectativa, que a gente esperava um show dele, né? Porque ele é um cara que destruiu em Keramas, as etapas que ele ganhou esse ano ele destruiu e ficou muito abaixo do próprio surf dele. E já aproveitando que a gente tá falando desses atletas, acho que é legal a gente falar do Toledo, né? Que, pô, o cara quebrou e, mano, que faltou pra dar um 10, velho? Porque eu não... Parecia que tava impossível o 10, porque o cara deu 3 aero na onda. Ele arriscou a onda o tempo inteiro. Eu acho que assim,
Eu, como juiz ali naquela posição, eu ia analisar o quê? Eu ia ver o grau de dificuldade de cada manobra e o risco que o cara tá correndo, porque assim, ele não tem oportunidade de voltar pro fundo e pegar uma outra onda. Ele tem aquela onda para surfar e ele começou com 2 manobras antes da sessão do tubo. Ele já deu um aéreo, ele saiu do tubo já dando um fake, desferiu mais algumas manobras, abriu mão de fazer um tubo profundo, fez apenas um chapéuzinho e foi para um fake bizarro, ainda deu mais 2 manobras. Se aquilo ali não é 10, eu não sei como que vai ser. Eu nunca. Não, se aquilo não é 10, eu acho que dá pra comparar algumas ondas, uns sets e tudo mais, que deveriam cair lá pro 5. Eu até fiz uma comparação do 9.8 do Felipe com o 9.3 do Gabriel. O Gabriel ele foi sólido, surfou bem do começo ao fim da onda e teve uma boa manobra de finalização, que foi o Kerupt. Mas nesse caso, o grau de dificuldade da onda do Felipe, ele arriscou a onda em todos os momentos. A todo tempo ele estava arriscando perder a onda inteira. Porque um aéreo você caiu, já era, né? Você não tem... E assim, é uma onda muito corrida, né? O Gabriel ele deixou para finalizar a onda com uma manobra boa. Merecida, o Gabriel quebrou, mas... O fato do 9.8 do Toledo eu acho que ficou muito abaixo. São só 20 décimos, mas são 20 décimos que fazem a diferença, entendeu? Então eu no meu ponto de vista, eu acho que aquela onda era 10 unânime e eu acho que os juízes eles viajaram nesse ponto. Eu concordo. E cara, outra coisa que eu achei interessante falar, que essa etapa, por mais que tenha sido assim, uma coisa meio igual, meio sem emoção, acho que não é uma etapa convencional, né, que a gente está acostumado a ver, não é um negócio tão legal, tão agitado, porque justamente por não ter confrontos diretos, mas eu acho que foi uma etapa que serviu para classificar os atletas. Tipo, você falou do Ítalo, a diferença do Ítalo pro Miguel, né, ficou bem nítido isso. E acho que essa etapa serviu meio que para classificar, tipo, o atleta classe A, classe B e classe C. Você não concorda com isso? Com certeza. Você, surfistas que têm deficiências para algumas condições. Vou dar o exemplo do William Cardoso. Péssimo entubando, infelizmente, muito abaixo de um surfista de WCT para entubar, tanto de frente quanto de costas. A todo instante ele estava perdido ali na onda, você vê que ele estava muito fora. Já o caso do Owen Wright, de backside, um cara de 1,96 m, a onda era pequena e ele ficava numa posição. Sim. O Medina, a mesma coisa também, eles ficavam com um posicionamento pro tubo de backside ali que era muito difícil, a todo momento andando na parte mais profunda do tubo, então você vê essa diferença. O cara que tinha menos condições físicas de fazer, no caso do Owen, o cara conseguia tocar profundamente. E você via um surfista que eu vi que se enquadrou bem ali na onda, de repente as notas ficaram um pouco justas para ele, poderiam ter soltado um pouco mais, ele foi pouco badalado, mas é o Thomas Hermes. Óbvio, a estatura dele, como você falou do Owen agora, ajuda muito ele, porque aquela onda ela se torna muito maior para ele, o tubo fica com muito mais espaço para ele. Mas ele desferiu boas manobras, surfou bem na borda, teve bastante velocidade. Ele se mostrou um surfista que naquelas condições, ele está no meio da tabela ali, com certeza. E como você falou de classe A, classe B e classe C, que ficou muito evidente, alguns surfistas que não foram para a final, que foi o caso do George Smith, do Colore, do Iago Dora, eles fazem parte do pelotão de cima. Os que estavam lá em cima, que entraram na final, méritos, merecidos, todos eles. Sim. Gabriel, o Julian. Eu vi a galera falando do Kelly, falando, não merecia, não sei o quê. Não. Cara, acho que isso foi muito, velho. O Kelly, assim, você vê o quanto ele surfa diferente dos outros. Sim. Ele surfava todo momento na parte mais crítica da onda, nunca ficava ciscando na base como todos os outros, era sempre era manobra, era cavada e ataque, cavada e ataque. E sem contar que entuba muito bem, não foi um surfista progressivo como os outros, mas ele fez um surf diferente. Sólido o tempo todo. Exatamente. E para ser radical não precisa dar aéreos, para ser radical você tem que ter um surf, não precisa ser só o surf convencional de aéreos. Ele, na borda você consegue ser radical, como o Joe Parks, qualquer um outro nesse caso, né? Mas o Kelly foi, na minha opinião, merecida a colocação dele. Eu também concordo. Ele surfou muito bem, arriscou trocando de prancha Entrou de quadriquilha, né? Entrou de quadriquilha. Teve uma bateria lá que ele trocou por uma prancha lá, a prancha não funcionou muito bem. Sim.
Mas enfim, ele mostrou que, mesmo com a idade que ele tem, ele vai dar uma dura na galera. Se ele pegar um circuito inteiro pra competir com foco, ele vai dar uma dura na galera. E acho que ano que vem, eu acho que ainda ele continua Ele já abriu mão, pingando em alguns. ele alguns- já abriu mão, algumas ele já etapas. abriu mão de competir na França, né? Ele já disse que não vai pra França. Então provavelmente ele vai conseguir a vaga de wild card pro ano que vem, dos lesionados. Junto com ele, provavelmente o John. E aí, de repente, vai sobrar pro Kai Belli, o pepino aí de ficar de fora. Ainda não sei, isso é um outro assunto, né? Mas eu acho que se o Kelly vier com o propósito de se aposentar no ano que vem, acredito que ele vai vir pra embarrear, porque ele é o tipo de pessoa que ele não quer perder em nada. Você vê que assim, quando as poucas ondas que ele caiu, cara, você via assim na expressão facial dele que, ele falava, não podia ter feito isso. Ele tá aí, ele gosta da vibração positiva, aquela vibração das pessoas gritando. Então, é um cara que gosta de ganhar, um campeão nato, né? Outra coisa que acho que é legal a gente falar, que mudou muito, foi a live, né? A transmissão. Péssimo. Cara, eu não gostei da transmissão. A transmissão tava redonda, tava boa, mas eu digo as facilidades. Você diz em vídeo, né? A transmissão em si tava tranquila. O formato que eles colocaram, a disponibilidade das notas, a disponibilidade dos nomes dos atletas, eu notei muito isso. O nome do atleta aparecia rapidamente em cima e quem não conhecia o atleta, porque tem várias pessoas que queriam assistir aquela etapa mesmo sem acompanhar o surf. Então, muitas vezes ficava, quem que é esse cara que tá na onda? Porque não aparecia as notas. Eu achei muito ruim, não aparecia. E também aquele sistema de, por ser 6 ondas, né? 3 direita, 3 esquerda. 3 direita, 3 esquerda. Aí você tinha que ficar caçando, rolando tela de rolagem até... Eu acho que eles estão muito perdidos no que eles estão querendo modernizar. Eles estão querendo modernizar uma coisa que estava boa e eles estão andando para trás. O primeiro ponto foi o que você falou, a apresentação do atleta. A apresentação do atleta, ela acontecia o quê? Quando o cara estava esperando a onda e aí aparecia lá o percentual dele durante o ano de qual era a média dele que ele tinha de notas. Mas acabou aquilo ali, o cara tava na onda, pegou a primeira esquerda e depois ele ia pra direita, acabou. Se o cara pegou no meio do caminho, ele não sabe quem que é. Quem não conhece surfista não sabe quem que é. Um outro vacilo, não ter a exposição das notas dos 5 juízes. Isso daí eu acho muito errado. Porque... é a informação que a gente quer ter, né? Exatamente, a gente quer saber o que o juiz está analisando, qual foi a nota de corte, qual foi a nota mais alta. Justamente por ser um critério duvidoso, a gente quer saber o que tá rolando, que juiz que tá dando mais para um, que tá dando menos para outro. E o outro ponto foi esse. Eu acho que eles deveriam colocar o quanto o cara precisa e o quanto o cara tá somando. Para quando o telespectador estiver acompanhando, ele saber que o cara que tá indo naquela esquerda, ele tá indo atrás de 9 pontos. Ele tá indo para direita atrás de 8 pontos. Esse foi um dos erros na transmissão que eu não gostei. E o outro ponto também é o espaço entre as ondas, que às vezes ficava muito vazio, né? Acho que eles poderiam aproveitar mais esse espaço para justamente mostrar o ranking, mostrar quanto que fulano tá precisando, deixar, sei lá, a tabela. De repente, acho que eles estavam dando informações que não eram necessárias para aquele momento, né? Eles poderiam dar aquelas informações nos intervalos, as que eles estavam dando, e dar informações no intervalo entre uma onda e outra sobre os acontecimentos dali, do momento, né? E não de percentual, de quantos campeonato o cara ganhou. Ponto positivo, tinha informações legais, como o tempo dentro do tubo, né? Sim. Cronometragem do tubo dos atletas. Não aparecia em todas as ondas, às vezes aparecia, às vezes não, nos replays. Mas muito legal, isso é só um a mais, né? Não é algo que tem que ter, eu acho. Mas algo legal. E sobre o critério que eles adotaram, que era... O cara tinha direito, na primeira fase, surfar 3 esquerdas e 3 direitas, 2 para cada lado, legal, no primeiro dia. E também na final, que aí o cara também tá, beleza. O ponto é o seguinte, no caso do Felipe, ele fez um 9.8 na direita. Ele poderia muito bem ir para um 10 na direita. Ele ia somar 19.8. Mas ele teria que somar uma direita e uma esquerda.
no caso, se você surfar em pipeline, quando o campeonato for lá, o cara vai ter que surfar uma direita e uma esquerda, ele deveria somar as duas melhores apresentações dele, independente de ser para direita ou para esquerda. Isso favoreceria qualquer um atleta, porque todo mundo ia surfar de frente e iria surfar de costas. Então esse foi um outro ponto que eu não gostei, de o cara ser obrigatoriamente ter que ser regular na direita e regular na esquerda para conseguir os somatórios. Nesse caso, o Gabriel Medina ele leva uma vantagem enorme sobre qualquer atleta, que ele é o surfista mais competente que tem no circuito. O Gabriel ele não abusa, ele faz o que tem para fazer as notas altas e ele sabe o que tem que fazer. Os outros surfistas, Julian Wilson... Arriscou muito o Julian Wilson, né? Todas as esquerdas ele tentou variar. Tentou variar. E deu aéreos absurdos. Eu tive até ouvi de um cara durante a gente estava assistindo o campeonato, um amigo meu, ele falou: mas o aéreo do Julian Wilson não teve rotação. Cara, ele deu um slob air muito alto, na gigante, direita, né? Caiu no buraco. Foi muito alto. Inclusive o Toledo mandou um desse e não voltou. E o dele foi tipo mais alto. E parecia que ele tava flutuando, Caraca, né? Foi muito sinistro. Foi sinistro. Então acho que assim, tem alguns ajustes a fazer nesse campeonato. É difícil. A gente consegue criticar, fica muito mais fácil, mas eu acho que eles poderiam repensar nessa forma de ter que jogar uma esquerda e ter que jogar uma direita. Eu acho que poderia somar as duas melhores apresentações do cara, independente de ser em duas direitas ou uma direita e uma esquerda. Não ia prejudicar o Gabriel Medina, porque ele fez a apresentação... Ele foi bem para os dois lados. Não ia prejudicar. Só iria ser mais competitivo. Cada surfista ia... Eu acho que faltou muito a galera se soltar também, né? Porque a gente estava ali para assistir algo incrível e quem ficou só ali alisando a onda, ficou chato de ver. O que eu vi nesse ponto que você falou agora, eu vi muitas pessoas questionando, um deles foi o Michel Rodrigues. Quando você vai para um campeonato, a primeira coisa que você quer fazer é saber a prancha que você vai usar. Esses caras têm milhares de pranchas. Ele não tem oportunidade de treinar, então você já fica na dúvida. O seu corpo, a sua primeira apresentação vai ser em frente a sei lá quantas mil pessoas que tinham ali, aquela pressão da competição, a necessidade de fazer uma nota, e você não sabe se aquela prancha está adequada para É importante colocar isso também. Porque o equipamento é tudo. O cara nunca tá com o corpo... Você precisa pegar uma onda para soltar o corpo. A primeira onda é sempre para você relaxar um pouco. Então a primeira apresentação do cara já era em cima da prancha, em cima da prancha. A primeira apresentação já era pro cara... a primeira entrada na água já era pra competição, né? Já era pra competição, então... Tinha treino. E nos dias anteriores, eu acho que cada surfista podia treinar, pegar duas ondas, se eu não me engano. Duas pra direita e duas pra esquerda. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi isso que... Caramba! Então, porque são muitas meninas e muitos caras querendo surfar. Então, e cada onda são 30 segundos, eu acho, ou 40 segundos, entre uma e outra. Então fica... esse ponto outra fragilidade do evento, porque eu acho que o surfista ele acaba ficando um pouco inseguro. E aí foi o que a gente comentou nos vídeos lá atrás. Iria ganhar aquele cara que acordasse melhor, que tivesse com a cabeça melhor. Verdade. O Felipe destruiu, mas na esquerda ele abriu mão de fazer o tubo, que foi aquele negócio que a gente falou. A onda tem que ter começo, meio e fim. Como é uma apresentação de ginástica ou de alguma outra coisa que é em quadra, o surf foi a mesma coisa ali. Ele precisava ter o começo, meio e fim. Teria que ter todo aquele critério para que obtesse a nota. E o Felipe ele foi para a manobra radical, que ele foi para o aéreo e ele acabou perdendo. Mas se ele fizesse o tubo, ele ia fazer. Mas o que eu acho interessante do Felipe é que assim, a todo momento ele estava buscando algo diferente. Ao contrário de muitos outros que estavam fazendo até mesmo o Medina. São aqueles... Não todos, mas aqueles atletas que vão lá para aquela tipo classe C, né, do circuito, que muitos ficaram só alisando. Que tipo fazia o surf, Felipe Base, todos muito bons, mas você vê que não tem aquele surf progressivo no pé. No caso, o Medina, nesse caso, ele levou uma grande vantagem, porque para a esquerda ele arriscou no final e era uma onda um pouco mais deitada, uma onda um pouco mais fácil para você surfar ela. Não era tão corrida. À direita, todo o tempo você estava lutando contra a velocidade da onda, porque é uma onda rápida. Tem uma seção de tubo, então você tem que fazer o tubo, você não pode abrir mão dele. Enfim, e o cara que começa com aéreo
antes do tubo na direita ali, eu acho que ele deveria ser muito valorizado. É verdade. Muito. A nota dele deveria subir muito. Ele já arriscou. Se você arrisca um aéreo no final, você ainda tem chance de pontuar o restante da onda, né? Exato. Se arriscou no começo, você já pode era. perder tudo. Perdeu tudo. Você pode perder tudo. Então, E aí arriscar 3 vezes, nossa. mostra que o cara. Mostra o Foi quão muito- o cara é Audacioso. audacioso. O cara ele é muito monstro mesmo. Ele buscou isso daí. E já falando nisso, né, agora a gente tem a disputa do título, né? Que tá entre os dois, né? Gabriel, a gente tá falando dos dois. É. Gabriel Medina e Felipe Toledo. Porém, né, as próximas etapas são mais favoráveis ao Gabriel Medina, né? Um ponto eu acho que é 100% favorável ao Medina. No outro ponto, o Felipe não chega a 100%, mas ele chega com um percentual bem alto. Por quê? França é um beach break. Sim. É uma onda que favorece tubos curtos, né? Não é aquele tubo Aí já viu o Medina ganhando lá, mas é uma onda que também que o Felipe também se enquadra. se enquadra. Se assim, o Felipe ele vem de 2 bons resultados aqui, o Gabriel ganhou 2 etapas. Isso ofuscou um pouco, porque o Felipe vem de um terceiro no Tahiti e um segundo agora no Surf Ranch. Ele tá vindo bem. O Gabriel encurtou muito a distância, Sim. com 2 vitórias. Boa. Né? Então ele chegou muito. Nesse ponto, o Gabriel ele é mais frio. Ele lida melhor com a pressão. O Felipe tem ido bem, mas na França, o Gabriel é quase imbatível. Sim. É muito difícil de você não acreditar que ele vá vencer lá. Então, o Felipe tem que torcer para que o Gabriel não faça um bom resultado lá e ele consiga ir bem. Porque se ele deixar para decidir em pipeline, aí vai ficar Aí muito vai difícil. azedar mesmo. Vai ficar quase Aí acho impossível. E agora é aguardar pelos próximos capítulos, né? E assim, e uma outra coisa é porque Portugal, o Felipe já ganhou e o Gabriel já ganhou. E o Julian Wilson também já ganhou. São os Putz, 3. verdade. Que na verdade o Julian ele tá longe, mas não tá fora. Uma vitória bota ele lá na frente de novo. Ele Duas vitórias já. uma vitória e um segundo lugar, ele já pula lá pras cabeças dependendo da colocação dos outros. Então vai ficar interessante. Eu não descarto o Julian Wilson, eu ainda acho que ele ainda tá na briga, mas um pouco mais apagado, porém ele tem uma vantagem muito grande que é o descarte. Já tem os descartes dele, ele já tá somando 2 resultados ruins, que é o 25º e o 13º. O Gabriel descarta um 9º, o Felipe descarta um 9º ou um 5º, se não me engano. Então essa pontuação tira muito e aproxima muito mais o Julian Wilson deles. Sim. Então, eu quero que a disputa vá pro última bateria, né? última bateria em pipe. Eu também. Eu pegando fogo, velho. Eu sou a favor disso daí. A última bateria que decida o título e quem for melhor, que vence. Pra não acontecer justamente o que aconteceu no Surf Ranch, né? Que o Medina ganhou da areia, da plateia. Isso foi outro ponto que a gente tinha conversado que eu, na minha opinião, também acho que tirou o brilho do evento. Tirou. Você vê um campeão, o cara ganhou. Pô, mas o cara tava tipo entrando, esperando o cara cair. Porque se o Julian Wilson completa aquela manobra, teria chances. Ele ganhou zicando o cara, né? Ele ganhou torcendo contra. Então eu acho que perdeu mais uma vez o brilho. Isso daí não ficou legal. Tem que ter bateria. Eu acho que não tem jeito. ainda sou a favor do formato antigo, de tudo da forma como é. Eu acho que ainda o surf ainda vive melhor assim. Agora linkando nisso já, né, que a gente tava falando da piscina de onda, a galera tava questionando se nas Olimpíadas ia ser na piscina, se não ia ser, já falaram que não vai ser, né, mas enfim, eu acho que não tem nada resolvido ainda. Mas tá rolando um boato de que os brasileiros não estarão nas Olimpíadas, né? O que acontece? A CBS, a Confederação Brasileira do Surf, junto com o COB, eu acho que eles falharam em muitas coisas, deixaram tudo para cima da hora, e o que aconteceu é que a equipe brasileira não vai representar o Brasil no Japão agora nesse próximo mês. Nossa, que absurdo, brother. E isso assim implica em muitas coisas, né? Isso mostra a falta de profissionalismo, né? A falta de comprometimento com os atletas que se esforçaram, muitos deles sem patrocinadores principais para custear tudo isso, daí teve que correr atrás de um monte de coisa e chegou em cima da hora uma frustração sem tamanho, né? Mais uma vez a gente vem da política no país, né? Só que dentro do esporte, ferrando com tudo. E
E cara, falando nisso, a Tati, ela mudou de nacionalidade, né? Foi pra representar o Brasil. As Olimpíadas, né? Se não tiver, que eu não sei como vai ser daqui pra frente, eu acho que ela... Não sei se ela, pra ela se foi bom. Porque ela... Pra quem não sabe, a Tati, né, ela Ela nasceu no Brasil, nasceu no Brasil, mora nos Estados Unidos, é americana, e voltou a representar o Brasil. Isso, exato. Ela surfava representando os Estados Unidos e aí mudou de bandeira esse ano, né? Mas, pra quem não sabe, ela mudou com o intuito de competir nas Olimpíadas. Porque nos Estados Unidos não teria vaga pra ela. E aqui no Brasil tá faltando mulheres pra representar. No caso, ela iria representar a bandeira brasileira, porque por ela ter nascido aqui, ter todo o histórico e tal. Caraca, então ela caiu do cavalo, eu acho. Né, de repente, se foi só essa a intenção, infelizmente ela se deu mal. Porque o time dos Estados Unidos é muito forte, no feminino, no masculino também, mas é muito forte. E o que acontece aqui agora pra ela, que ela vai ter que ser brasileira. Independente de qualquer coisa. Agora, se o Brasil não for para as Olimpíadas, eu acho que... Mas ainda vai ter muita coisa para rolar, porque as Olimpíadas, elas vão agregar muitas outras coisas, vão ter muitas conversas ainda para... Bom, a verdade vão ter que esperar o desenrolar para passar novas informações. E se realmente for isso, né, que vergonha pra CBS, né? Não, parabéns CBS, vou bater umas palmas aí, parabéns que vocês conseguiram fazer isso com os atletas, cara. Nossa, só aqui no Brasil, quando fala que é só aqui no Brasil, os caras não acreditam, mas pior que cara. Só aqui é a falta de comprometimento com o esporte, com tudo, né? Com tudo. Já tá na política, no esporte, enfim. Porque na verdade foram 3 meninas que não tinham visto americano, porque eles tinham que comprar a passagem pro Japão, só que todas as passagens passavam nos Estados Unidos. Tinha que ir por Los Angeles, se eu não me engano. Como as meninas não tinham visto e não tinha tempo para tirar o visto, o Kobe não conseguiu uma passagem direta pro Japão, assim, ou fazendo uma escala em países que não precisasse de visto. Vai de navio. Mas assim, até a Europa. O restante da equipe não poderia ir sem as meninas. Então, assim, é uma complicação gigante. Eu acho que talvez isso foi meio que uma desculpa pra cobertar um pouco do monte de cagada que a gente não sabe que tá rolando, né? Por trás deve ter muita coisa errada. Não é possível culpa das meninas. Mas, pô, vê um ano antes, né, a parada. Não é possível que uma confederação, né, que deveria ter muitas pessoas competentes ali dentro, não tem uma pessoa com um cargo que possa falar, não, eu vou fazer isso daí, eu vou comprar as passagens, eu vou ver os translados, os hotéis, porque isso daí não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa comum para se fazer. É óbvio que não é fácil, mas você tem no mínimo uma semana para conseguir resolver isso daí, cara, então você consegue. Tem empresa que tem mais atletas do que a CBS, do que os sim, a confederação, né? Sei lá, picker da vida, sei lá, os caras mandam um atleta pra lá, pra cá, os caras têm muito mais administração do que uma confederação que engloba um país inteiro, né? Eles representam o Brasil. Pô, então é isso, né? Acho que finalizar mais um vídeo aí, falamos sobre o Surf Ranch, já aproveitamos para falar desse BO das Olimpíadas. E vamos aguardar aí os próximos episódios para ver o que vai rolar. De repente a gente poderia fazer um programa sobre o outro campeonato que vai ter na piscina de onda, que é só de aéreo. É verdade. Esse seria bem interessante. De repente, se vocês quiserem alguma coisa, vocês tiverem interesse que a gente faça um vídeo. Até de repente eu acho que para esse evento seria legal a gente comentar, mas também fazer um react, né, de alguns aéreos do que rolar depois. Boa. A gente assistir junto com a galera e reagir em cima desses vídeos. Boa. Fechou? Então valeu, obrigado a todos que nos assistiram. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa seu like, deixa no comentário o que você espera dos próximos vídeos, o que você quer que a gente comente. Se faltou alguma coisa, algum detalhe da gente falar também, deixa aí sua opinião. Tamo junto, galera. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Valeu, aloha e boas ondas. Nossa, preciso ficar de pé, brother. Nossa. Fechou? Vai voltar que você levantou. Você faz. Tem que fazer tudo.